Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então a leitura da nossa Bíblia Sagrada. Hoje ainda estou aqui, cenário diferente, né, com vocês. De tarde eu acho que eu me mudo e aí estou no escritório da minha esposa agora pela manhã, ontem à tarde, agora pela manhã. E aí a gente volta ao nosso cenário anterior. Ou não, vai saber, né? Vamos lá. Então, gente, a gente está no Novo Testamento, em Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje vamos para o capítulo 9. Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like e vem com a gente. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorifico de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se caso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós, para não dizermos vós, desse firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como a avareza. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeia e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Amém, gente? Pois é. Mais uma vez aqui a gente entra naquela situação que eu falei no vídeo passado para vocês. Ele ainda está falando aqui da caridade, ainda está falando da doação, né? Coisas muito importantes, sem dúvidas que não estamos aqui para rebater, para combater, muito pelo contrário, o que está na Bíblia deve ser lido e deve, cuidado, ser entendido. Não é só você ler de cabo a rabo e não entender num contexto histórico, não entender como era antes, como era agora, como eu já falei no vídeo passado. Tá, gente? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas vezes a pessoa pode pegar a palavra que está na Bíblia, não, o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará, né? E cada um contribua conforme o seu coração, isso, aquilo, né? Sim, gente, aí é que tá. Se você está em Cristo e quando você vai fazer alguma doação, vamos lá, seu coração está pesado, então, cuidado, tem alguma coisa errada, ou para onde você está fazendo a doação, ou, né, para quem está destinando, ou então, pode ser também que você simplesmente esteja com o coração pesado, achando que não deve fazer essa doação, enfim, 1000 coisas, né, gente, 1000 coisas.
Mas o que acontece, pessoal? O que acontece? Por que eu sempre digo que a gente deve ter muito cuidado? Até no vídeo passado falei para vocês também que não era uma questão de política, mas a gente tem que estar de olhos abertos e coisa e tal, né? Porém, gente, a gente viu aí recentemente a questão do site, né? Quem não sabe o que era o site, eu não sabia, fui pesquisar até. O site era uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, para todos os fins, né? Para todos os efeitos, que ajudava pessoas vamos dizer assim, pessoas em situação difícil, refugiados, pessoas que estavam passando fome na África, enfim. Quando ela foi criada, lá na época de JF Kennedy, é algo assim que já tem muito tempo, tá, gente? Tem mais tempo do que a maioria das pessoas lá, isso nos Estados Unidos. Ela tinha essa finalidade. Acontece que isso ao longo do tempo ela foi desviada, né? Foi como muitas coisas, infelizmente, foi desviada a finalidade dessa site. E ela estava sendo utilizada para, entre outras coisas, calar as pessoas. Calar as pessoas no Brasil, calar as pessoas, principalmente as pessoas de direita. E aí você inclui os cristãos, você, né? Enfim, para um monte de coisa, né, gente? Para um monte de coisa, mas tinha uma finalidade, acabou tendo uma finalidade eminentemente política. Enquanto que por trás estavam ONGs. Então é por isso que eu digo que se você vai fazer uma doação, mesmo você vai fazer uma doação para uma instituição de caridade, vamos dizer assim, ainda assim você tem que cuidar. O melhor é você fazer para uma instituição de caridade da sua cidade. Você visite essa instituição de caridade e veja lá o que eles precisam. Se é uma instituição que cuida de pessoas idosas, se é uma instituição que cuida de pessoas que eram drogadas, não são mais, se é uma instituição que cuida de pessoas com doença mental, enfim, aquelas que, como a gente falou para vocês, não têm condições de trabalhar. Lembra que a gente falou no vídeo passado das pessoas que não tinham condições mais de trabalhar? Que sim, essas sim estavam realmente em condições de vulnerabilidade, não aquelas pessoas que o governo, que a gente sabe, já saiu matéria, inclusive, disso na mídia, o governo alcança o dinheiro dos seus impostos, e essas pessoas usavam esses valores para quê? Para jogo do tigrinho. Veja que coisa grave, né? Usavam esses valores para coisas do mal. Coisas que a gente sabe, por exemplo, o jogo do tigrinho. O que é o jogo do tigrinho? Né? Quem desconhece. É um jogo aí, um jogo de aposta, jogo de... Enfim, que você joga lá na esperança de ganhar algum dinheiro com aquilo e que vicia. Que vicia muitas pessoas, que leva muitas pessoas à falência, e que há comentários, inclusive, que isso serve como lavagem de dinheiro de instituições como o PCC, como o Comando Vermelho, e por aí vai, né, gente? Então, quando você está colocando seu dinheiro nisso, olha onde você está colocando seu dinheiro. Quando você está colocando seu dinheiro em instituições, em ONGs, que dizem que tem uma determinada finalidade, e na verdade elas passam a ter outra finalidade, o que está sendo feito do seu dinheiro? Mas o que eu faço com relação aos meus impostos? Imposto não tem jeito, né, gente? Imposto não tem jeito. Mas aqui a gente não está falando de imposto, a gente está falando de caridade, é algo completamente diferente. Então devemos fazer caridade? Sim, é claro que devemos, isso é bíblico, isso está na Bíblia, está bem claro aqui em mais de uma passagem. Mas cada vez mais, vamos tomar cuidado. Para quem, para onde a gente faz caridade.
E finalizando o que eu estava falando, se é uma instituição da sua cidade, essa precisa muito mais de você do que outra lá que você nunca viu na vida e que você nem conhece, né? Ah, eu quero ajudar a PAI. Ajuda, mas vai na PAI da sua cidade. O que eles estão precisando lá? Estão precisando de alimento? Estão precisando de fraldas? Estão precisando do que, afinal? Hã? Aí você, não, estão precisando de fraldas. Vai no supermercado, vai na farmácia, compra um lote lá, entrega lá, pronto. Isso é muito melhor do que você ficar fazendo caridade, achando que está fazendo bem, quando na verdade você pode estar fazendo o mal. Tá, gente? Então, muito cuidado quando você lê a Bíblia, para você não sair interpretando tudo assim literalmente, e nem também dar o seu próprio interpretaço, como a gente diz, e sair interpretando aí de forma totalmente deturpada. A minha interpretação pode não ser a melhor. A minha interpretação você também não deve levar na literalidade. A minha interpretação é apenas uma orientação para que você raciocine mais, para que você passe cada vez mais a pensar. Tá ok, gente? Então, né, nos vemos agora, hoje ainda, de noite, 7 horas, estou aí com vocês. Lembrando que a gente está sempre 7 da manhã, 7 da noite. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se gostou, deixa o seu like. Ok, gente? Isso aí, Deus abençoe a todos vocês. Amém.